O horror se espalha. Guerra entre Israel e Hamas já faz milhares de mortos dos dois lados. E primeiro-ministro Netanyahu diz que é só o começo. Hamas diz que vai matar um refém a cada bombardeio de Israel. E Israel diz que vai cortar água, eletricidade e comida dos palestinos. Vamos conversar com o especialista em Oriente Médio, Reginaldo Nasser, e com o editor do site Conexão Israel, João Miragaia. E a operação do governo para retirar brasileiros de Israel. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, 9 de outubro de 2023. Boa noite para você que nos acompanha neste momento nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e também Eduardo Moreira no YouTube e também pela TV Com Brasil, que é uma rede de televisão pública e comunitária disponível em algumas operadoras de TV por assinatura. Boa noite, meus queridos Chico Pinheiro, Chico Sá. Mais um dia difícil, né? Todos os dias são difíceis. Boa noite. Por isso que na segunda-feira eu digo coragem. Hoje mais coragem ainda. Hoje coragem mais sempre. coragem Redobrada Sempre, hoje. né, Gabi? Coragem. A gente acabou a sexta aqui, uma semana, a gente achava que era uma semana pesada. Era. E essa já abre de forma muito mais... com cara daquele horror, né? Só que agora é um horror no mundo inteiro. Pois é, a gente vai continuar como em toda a programação, né? Desde manhã a gente está falando a respeito do conflito entre Israel e Hamas, todos os desdobramentos, vamos ouvir especialistas também, como a gente disse agora na abertura, a gente vai conversar com o Reginaldo Nasser, com o editor do site Conexão Israel, o João Miragaia, enfim, trazer todos os detalhes, tentar, né, entender toda essa tragédia que está acontecendo lá, mas de qualquer forma é bastante pesado também, né? Para todos nós, enfim, para quem se sensibiliza, né? Muita morte, né? Não se quer saber, seja de um lado, seja de outro, é muita morte, né? Já tem uma guerra, instala-se outra, temos guerras particulares aqui no Brasil, na Maré, no Rio de Janeiro, na Bahia. Então é muita ideia de morte, isso nunca é legal, né? Inclusive, pode falar, Chico. Não, você. Não, eu ia contar que eu conversei com um professor a respeito do que está acontecendo em Israel e também na faixa de Gaza, né? O professor Bruno, só vou pegar aqui o sobrenome dele direitinho para não falar besteira, né? Mas o Bruno Uberman, que é da PUC de São Paulo, ele é vice-coordenador do grupo de estudos sobre conflitos internacionais, em detalhes que vai ao ar amanhã, mas ele estava falando a respeito disso, né, sobre como os palestinos, eu achei muito pesada a forma como ele colocou, mas são pessoas sem rosto, que são invisíveis, né, e têm sido invisíveis nessas coberturas, né, da mídia hegemônica de maneira geral, mas a gente sensibiliza com todas as mortes envolvidas, né? Claro, com as mortes das pessoas que estão em Israel, do povo israelense e também do povo palestino, né? É bastante importante a gente se colocar como sensibilizado com toda essa situação que a gente está acompanhando por lá. Isso aí. Antes de mais nada, eu queria registrar aqui o nosso sentimento, o nosso pesar pela perda hoje de um grande brasileiro, um grande pastor, Dom Mauro Morelli, que hoje faleceu em Belo Horizonte, meu amigo, faleceu aos 88 anos, depois de uma série de internações hospitalares, né? Tive tantas vezes com ele. Um guerreiro, né, Chico? Que era um dos caras mais importantes no combate à fome no país. Considerando que o combate à fome talvez seja a nossa grande causa, esse é Essa foi a última vez que eu estive com ele, há um ano e pouco. Está ele ali à direita, meu pai ao centro, que também já está com ele lá no Paraíso. E eu do lado de cá. Foi um dia, um mês antes do meu pai falecer,
Dom Mauro Morelli esteve lá na casa do Antônio Pinheiro, do meu pai, para celebrar uma missa de despedida do meu pai. E eu guardei muito essa imagem, porque é a imagem do pastor. Veja, o crucifixo ali, e ele falando para o meu pai com 98 anos, e ele levando a palavra de 98 conforto, aí? 98. Meu Faleceu Deus, que um mês e maravilha. meio depois, ele faleceu, né? E Dom Mauro levando ele a palavra de conforto, né, de serenidade. Eles tinham muito. Os dois, para mim, são dois bispos, dois pastores, o Antônio Pinheiro e o Mauro Morelli. Mauro Morelli, que, como meu pai, lutou a vida inteira pelos miseráveis, lutou a vida inteira em defesa, né, da justiça social, combatendo a fome. Dom Mauro Morelli foi secretário nacional do Conselho de Segurança Alimentar, Sim, parceiro do Betinho, do Herbert Souza, né? E foi a única vez que eu vi que a escola de samba Águia de Ouro, aqui em São Paulo, que tinha um carnavalesco chamado Cebola, um cara loucão, psicodélico, fantástico, fez um desfile que a Águia de Ouro tinha como tema, como enredo, o combate à fome. Né? E a igreja, que tanto medo tem das festas mundanas, sobretudo do carnaval, jamais iria entender isso, porque no último carro alegórico, quem estava? Dom Mauro Morelli, distribuindo pão para as arquibancadas, né, e dizendo, vamos dar de comer a quem tem fome. Por quê? Porque era uma maneira de se aproximar do povo nessa proposta de combate à fome. Grande Mauro Morelli. Sim, ele é a cara da ideia do Fome Zero, daquele programa Fome Zero. Ele é gestado muito a partir das ações do Ele Mauro participou Morelli. forte de dois movimentos, né? Um da Ação da Cidadania pelo combate à fome, né? contra a miséria, e do movimento Ética na Política. Quer dizer, super necessário. Já que ele não está aqui, vamos tentar levar os ensinamentos dele adiante. Por favor, multiplicai. Dom Mauro Morelli vive, graças a Deus. É isso. Vamos lá? E vive nessas memórias também que você trouxe aqui, Chico. Claro, Obrigada e por muitas compartilhar. coisas. Pesquisem aí Dom Mauro Morelli, pra você ver que beleza que é. Primeiro bispo de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Foi bispo lá por 25 anos. Uma baixada violentíssima. E foi pegando uma parte da ditadura, inclusive, né? Várias ameaças. Uma vida bonita, uma vida... Uma bela vida. Sem exemplar. dúvida, sem dúvida. Que bom que a gente está falando dele aqui também. E vamos lembrar sempre assim. E é isso. Vamos voltar a falar do conflito de Israel e na pedir um faixa like de aí Gaza primeiro? também. Vamos pedir um like, verdade. Então, peça aí. Bem lembrado. Você por que nos favor. acompanha Esperando você agora falar. no nosso canal, também comentando aqui no chat, inclusive muita gente já falando a respeito desse conflito, né? A Arina Alba, morei 7 anos em Israel, tenho muita gente querida lá, um dos brasileiros desaparecidos é filho de um amigo, estou muito mal. E de fato, né, muitas pessoas Caramba, sim. se pronunciam dizendo, tenho muitos amigos, isso nos fere diretamente. né? Aqui em São Paulo você escuta muito isso, né? Tem um primo lá, tem o parente, tem o vizinho. Então fica Pois aqui é. a nossa sensibilidade e você, claro, pode dar o seu like, né, ativar o sininho aí para acompanhar sempre a nossa programação. Agora a gente continua falando, né, dos bombardeios em Gaza e toda essa situação. Mas eu vou começar tentando dar um contexto disso aí, né? Porque muita gente, onde é que é isso? Como é que é isso, né? Então, para a gente ter uma ideia, né, os palestinos estão dentro de um território maior que é Israel, em 2 territórios, né? A Cisjordânia, que fica ali às margens do Rio Jordão, perto da fronteira com a Jordânia, é este território aqui, e a faixa de Gaza, que é esta área aqui, que dá para o mar e faz fronteira com o Egito. Mas Israel está entre as duas, né? Tel Aviv está por aqui, Jerusalém está mais acima, muito bem. Pra você ter uma ideia, esse território todo, Israel, mais Cisjordânia, mais faixa de Gaza, todo esse território, sabe qual é o tamanho disso? Esse território todo tem 26 mil quilômetros quadrados. Todo esse território aqui, tudo isso, 26 mil quilômetros quadrados. Vamos fazer uma comparação com o Brasil? Olha aqui, no Brasil, o estado de Alagoas, só Alagoas tem 27 mil. Só Alagoas é maior do que Israel,
com a Palestina dentro. Só o estado de Alagoas. Você vê que é uma coisa pequena com tanto conflito. Por exemplo, agora vamos falar do tamanho de onde estão, voltando o mapa anterior, né? A gente vê onde é que está ali a faixa de Gaza, porque aqui está a Cisjordânia, né? E aqui está a faixa de Gaza, onde estão também palestinos, espremidos, ó, espremidos. A cidade de Gaza tem 365 quilômetros quadrados. É uma tira aí de 41 quilômetros, por uma média, né, de 8. Dá mais ou menos 365 quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia, 365 quilômetros quadrados. Eu fui pesquisar aqui. A faixa de Gaza, onde estão 2 milhões de palestinos vivendo miseravelmente e exprimidos também por Israel, a faixa de Gaza tem mais de 2 milhões de habitantes. Mais de 2 milhões de habitantes, 365 quilômetros quadrados. Guardou? Guardei. Então agora vamos falar com você. Duque de Caxias, onde Dom Mauro foi bispo, na Baixada Fluminense, tem 467 quilômetros quadrados. Duque de Caxias é muito maior o município do que a faixa de Gaza. Só que aqui estão 2 milhões de pessoas. E em Duque de Caxias, que é uma cidade muito populosa, são 800 mil. Quer dizer, quase... Ou seja, uma hiperconcentração aí na faixa de Gaza. Hiperconcentração. Agora, concentração de pobreza, é um povo que vive ameaçado por Israel do lado de cá e do lado de lá o mar. Eu não estou tomando, eu não quero tomar partido, porque a confusão é muito, muito grande, né? E vive em colapso social, né? Fome, corte de energia ali na faixa de Gaza também. Quando você vê imagens, se você colocar aí nas imagens na internet, faixa de Gaza parece uma grande favela de prédios vertical, né? Para 2 milhões de pessoas. Quando você põe cidades de Israel, são cidades sofisticadíssimas, né? Como se fossem bairros nobres, caríssimos de São Paulo. Então você tem um contraste aqui também, uma desigualdade absurda, né? Agora, este conflito acontece há muito tempo. Começa lá no ano 70 depois de Cristo, quando os judeus, os hebreus ocupavam toda esta área e isso pertencia ao Império Romano, era dominado pelo Império Romano, eles foram banidos daqui. Então, os judeus se espalharam, né, pelo lugar que hoje é Europa, pela Ásia, né, ocuparam lugares onde hoje é a Rússia, onde era a Alemanha, Polônia, na época não tinha esses países. E os palestinos foram se estabelecendo aí, até fins do século XIX, 1800 e tal, quando houve um movimento sionista, que é a volta, a busca da terra prometida, porque esse território aí seria o território que Deus prometeu a Moisés, quando Moisés libertou o povo hebreu em busca da terra prometida, do Rio Jordão. O Rio Jordão passa aqui, ó, nessa fronteira, né? Onde a terra prometida de fartura, onde jorraria leite e mel, segundo o relato bíblico, né? Então, em 1800, mais ou menos 1850, 1870, começou a haver um movimento mundial de retomada desse território. E começam ligeiramente conflitos com os palestinos, né? Em 1940, depois veio a Segunda Guerra Mundial, eu estou abreviando aqui, onde houve a perseguição muito forte aos judeus, decorrente do nazismo, onde morreram 6 milhões de judeus nas mãos daquele carniceiro, total, né, do Adolf Hitler. E muitos, depois da guerra, voltaram para ocupar a Terra Prometida. E o mundo inteiro, né, sentindo a dor dos judeus, entrou na causa da criação do Estado de Israel, que foi ser criado em 1947 na ONU, até por um trabalho de um brasileiro, diplomata. O homem do filé. O homem do filé, Oswaldo Aranha, né? Agora veja aqui, em 46, quando foi um pouquinho antes de foi criado o Estado de Israel, olha aqui, esse preto aqui, ó, é a área dos palestinos. Os judeus, os judeus estavam aqui, depois vem formar, hoje israelitas, né? Estavam aqui.
Em 1947, na partilha, até 46. Em 47 a situação já estava assim. Os palestinos já estavam ocupando uma área menor. Aqui é a Líbia, aqui é a Síria, aqui você tem as colinas de Golã, onde nasce o Rio Jordão, né? E tem aqui a Jordânia do lado de cá, o Egito do lado de lá, e foi feita essa divisão. Né? Não pôde fazer essa divisão no meio, porque senão esse aqui teria a água do Jordão, porque é o único rio de toda essa região, e aqui não teria nada. Então, para dividir mais ou menos, foi feito assim, né? Em 47. Em 67, 20 anos depois, olha como é que o mapa já começou a ficar branco. O branco, para lembrar vocês, é Israel. Em 67. E em 2010, a coisa ficou desse jeito aqui. Então, você tem a Cisjordânia, onde estão os palestinos, com várias infiltrações de israelenses aqui dentro, muito incentivadas pelo governo, principalmente, né, agora mais recente, pelo governo radical de Netanyahu, que ocupou áreas aqui da Cisjordânia com assentamentos de israelenses, e a faixa de Gaza também foi praticamente ocupada, fizeram um muro para isolar a faixa de Gaza. Isso aqui virou uma loucura. Bom, os palestinos não aceitam, aqui tem um grupo radical, que é o Hamas, aqui, lá no sul do Líbano, você tem o Hezbollah, que no Líbano é um partido político, né, de corte de esquerda, né, e aqui, nessa região, onde seria a Cisjordânia, né, aqui existia um movimento chamado Fatah, que foi muito forte no final, segunda metade do século passado, né, de onde veio um grande líder, Yasser Arafat, né, e o Fatah foi o berço da Organização pela Libertação da Palestina, a OLP. Que hoje se diz que está mais alinhado ali com o Estado de Israel, né? Mais alinhado não. Subordinado, mas tem aqui, talvez. A Cisjordânia tem uma liderança política do Mahmoud Abbas, que está com 88 anos, e que sem liderança, sem controle, que é muito mal governado isso aí. Está muito mal governado. Ele não tem condições mais de seguir. Né? E pela fragilidade dele, houve ocupação de israelenses aqui, nessa área. Mas há relatos históricos de que o Hamas, que é esse grupo radical, que agora atacou Israel, que o Hamas cresceu alimentado pelo governo de Israel, porque queria que ele, Hamas, entrasse em conflito com o Fatah e com a OLP, para desgastar aqui. Só que o feitiço virou contra o feiticeiro, o tiro saiu pela culatra, porque o Hamas se fortaleceu muito e hoje fez esse ataque esses dias terrível contra o povo israelense. Eu fui pegar dados ali, nos últimos 15 anos de conflito, nesses conflitos morreram em confronto mais de 6 mil palestinos. E até a véspera desse último, tinham morrido 300 israelenses. Quer dizer, há uma violência, uma matança muito maior por parte, e não estou tomando partido, estou falando de números, fatos, muito maior por parte de Israel contra palestinos do que o contrário. Mas isso dá a dimensão desse ataque agora do Hamas, né? Tinham morrido 300 até então. Agora, de uma vez, o Hamas mata 900 israelenses. A proporção, você vê o tamanho. Em 3 dias. E os palestinos já mataram 900 israelenses, e os israelenses já mataram 700 palestinos. O dramático disso tudo é que isso vem, né, seguindo aquela lei chamada Lei de Talião, né, que tem de Hammurabi, do Código de Hammurabi, mas que tem a ver também com uma passagem bíblica do Êxodo, se não me engano, capítulo 20 do Êxodo, né, que diz olho por olho, é olho por olho, dente por dente, se você matar um, o outro lá mata aqui. Às vezes criou um clima de violência mútua muito difícil de você conviver.
Um quer o extermínio do outro. E se Israel já matou 6 mil palestinos nos últimos 15 anos, então dizem os palestinos, agora nós vamos chegar a igualar esse número. Quer dizer, isso não leva a solução para esse conflito, né? Não, mas você vê que não há perspectiva diplomática, né? Quando você vê a ONU fala, você vê que é tão pequeno esse clamor diante do que está acontecendo, você não vê perspectiva de quando vai acabar isso aí agora. Pois é, territorialmente, Chico, você vê que há uma tremenda injustiça contra os palestinos, o que de jeito nenhum justifica, né, essa matança de 900 mil sequestros. Ora, são sequestros também dos palestinos fizeram para levar esses israelenses para dentro do seu território e impedir bombardeios sobre a faixa de Gaza. A cada ataque israelense, eles prometem sacrificar um dos reféns. E os israelenses não vão sobrevoar e despejar a bomba porque está cheio de israelenses sequestrados lá dentro. Senhoras, crianças, né? Quer dizer, isso aí, hoje eu estava ouvindo um comentário do ex-correspondente da Folha lá, o Diogo Bercito, né? Ele falou hoje na Globo News, ele que mora lá, ele disse: o maior problema disso aí é a desumanização de parte a parte. Perdeu-se nesse conflito a dimensão de ser humano, a importância da vida. Né? O ser humano é um alvo, tanto para um lado quanto para o outro. É um alvo. Né? E de fora, os interesses geopolíticos do planeta se mobilizam. Né? Um conta com apoio, Israel fala, eu quero o apoio dos Estados Unidos. Né? Os palestinos, nós queremos o apoio do Irã, ou do Líbano, ou da Arábia Saudita, que está ali no meio. Quer dizer, há uma disputa desse território. Há uma disputa pela posição estratégica de Israel. Os americanos têm alto interesse nisso aí, porque é onde se desenvolve a tecnologia de ponta, de informática muito grande, e o maior sistema de espionagem. Israel tem esse pedacinho que eu falei para vocês, né? Israel só é do tamanho do menor estado brasileiro, Sergipe. Igual a Sergipe. Se você juntar a Cisjordânia e Gaza, vai dar o tamanho de Alagoas. Israel é o 7º maior fabricante de armas do mundo. Quer dizer, ali é uma posição estratégica entre produtores de petróleo, então há interesse dos Estados Unidos, há sempre isso por trás, né? Interesse da grana que ergue e destrói coisas belas. Sempre. Mas essa desumanização vai levando vários países a tomarem posição. E no Brasil, né, de certa maneira, o nosso Jair Bolsonaro acaba se beneficiando um pouco. Por quê? Porque sai um pouco do foco do noticiário. Sim. Seus esquemas de corrupção. Ele vai tirar umas belas férias do noticiário. Sem contar que é super alinhado com Benjamin Netanyahu, né? As mortes que ele provocou, não é, com pandemia, com incentivo às armas que mataram há poucos dias 3 médicos no Rio de Janeiro, né? Armas que estão espalhadas pelo país, que ele abriu a porteira disso. Ele queria um país armado. Na verdade, o que Bolsonaro queria, ele queria fazer um conflito Israel-Palestina dentro do Brasil. Sim. Eu estou puxando para o lado do Brasil agora para a gente entender. Ele queria isso. Ele lutou muito por isso. Até 8 de janeiro agora ele estava nessa luta. Né? Os ricos, poderosos e as forças militares, não estou falando de forças armadas, policiais, a serviço dos ricos, matando pobres, periféricos, tudo isso. É curioso você observar que Bolsonaro, em suas manifestações, quando ainda era presidente, né, sempre aparecia bandeira do Brasil, bandeira de Israel. Ia a Israel, falava do meu amigo, ele não sabia nem falar Netanyahu, meu amigo Natanael, né? Lembra? Sim, sim. Israel, Natanael, ela achava que era a mesma coisa. Eu dava uma para ser popular, né? Agora, é curioso, porque ao mesmo tempo que ele cita Israel como exemplo, e os filhotes dele viviam passeando em Israel, fazendo sabe-se lá o quê, né? Um lugar que tem muita espionagem, que tem tudo isso, ao mesmo tempo, ele recebia, meio escondido, meio envergonhado, né? No palácio, ele recebia a senhora Beatrix von Storch. É essa aí, Beatriz von Storch.
Ele é pró-Israel, ele é pró-povo judeu. Só que essa senhora vem a ser a líder do partido Alternativa para a Alemanha. Sabe o que é esse partido que ele recebe? É um partido neonazista. Sim, o avô de Beatrix von Storch, né, é neta de Lutz Graf Scheuer, que foi o ministro das Finanças de Adolf Hitler. Então você vê a contradição. Né? Ele se alia àquele lado de lá, que é o lado da morte, da matança, que é a sua natureza, e ao mesmo tempo faz o jogo da extrema-direita de Israel com Netanyahu. Além da relação direta do crescimento das células neonazistas no Brasil. Completamente ligado ao gabinete do ódio. As neonazistas estão ligadas, quase todas, ao pensamento bolsonarista. Sim. E ele se diz pró-Israel, pró-povo judeu. E se você olhar hoje nas redes sociais, está cheio das Damares da vida, das Carla Zambelli, todo esse pessoal associado a Bolsonaro, né, defendendo o lado de Israel contra a Palestina, né, pela aniquilação da Palestina. Então eu trouxe agora esse conflito para cá para ver como é que ele serve. Né? Agora aparece bandeira de Israel na mão desses fanáticos bolsonaristas. Como ele serve aos interesses de quem quer sair da história da corrupção, da história da tentativa de golpe, de tudo isso. Eu queria fazer essa ligação com o Brasil para mostrar e fazer a gente ficar de olho. E está escapando, viu? Como sempre lembra o nosso Lênio Streck, sequer indiciado até o momento. A pessoa não, metido em todos esses rolos, não está indiciado em outubro. Já estamos em outubro. Chico, tá escapando. Mas amanhã... Está escapando. Amanhã vai ser julgado mais um processo no Tribunal Superior Eleitoral, que já o deixou inelegível, pelas lives, né, pelas lives que fez durante o fim da presidência. Deve ser condenado de novo. Está aí, Bolsonaro abraçado com nazista, com líder, nazista mesmo, ela é líder de um partido neonazista, Alternativa para a Alemanha, olha aí, Beatrix. Está ele aí abraçado, sorridente, com aquela que defendia, o avô dela defendia a solução final, ou seja, o extermínio dos judeus. Resumindo tudo, é preciso que a gente dê mais valor à vida, que a gente pense nisso e que esse conflito Israel e Palestina, se for seguir a lei do talião, olho por olho, dente por dente, vamos ver quem mata mais, não vai ter solução. Não terá solução. Eu não vejo, assim, nem a ONU, representantes da ONU falam, marcam reunião, assim, não tem a menor importância, sabe? Nem no noticiário, porque realmente não há perspectiva de resolver isso na diplomacia, nem tão cedo. E agora nós estamos aguardando o quê? Nós estamos aguardando uma resposta de Israel ao Hamas em cima da faixa de Gaza. Seria um massacre, uma coisa horrorosa. Destruição total. Né? É isso, até pegando carona nisso que você falou agora, Chico Sá, o Bruno Oberman disse também, né, que os palestinos vêm tentando uma negociação de paz desde 91, mas Israel tem se negado a encontrar qualquer representante palestino desde 2014. Quer dizer, então, inclusive o Fatah, né, tem algumas vezes isso, tem se subordinado, assim, atendendo algumas demandas, não consegue nada em troca, quer dizer, e a faixa de Gaza é considerado um lugar inviável para se viver. Então, vamos conversar com a Heloísa Vilela para ver que notícia que elas nos traz agora de atualização a respeito da guerra. Elô, boa noite para você, na medida do possível, querida. Salve, Elô. Boa noite, pessoal. A gente não te ouve, Elô, acho que está precisando ativar o microfone. Agora sim, Elô, agora temos. Então, boa noite, pessoal. Olha, coisa de 6 minutos saiu uma notícia aqui na Al Jazeera dizendo que o Mahmoud Abbas, que é o presidente da Autoridade Palestina, telefonou para o Antônio Guterres da ONU, secretário-geral da ONU, pedindo para ele intervir, para parar com essa agressão de Israel e sentar para negociar, que só existe uma maneira de resolver esse conflito, que é acabar com a ocupação militar israelense nos territórios palestinos.
Agora, já existe muita movimentação também na área diplomática, porque o presidente da Turquia, o Erdogan, conversou com o Mahmoud Abbas, conversou com o colega egípcio e também conversou a Turquia também conversou com os Estados Unidos. E a intenção do governo da Turquia é se colocar à disposição, como a Arábia Saudita também fez, se colocou à disposição, para começar um processo de conversa, de negociação. O Hamas, o representante do Hamas, já até teria dito que está aberto para conversar. Então isso confirma muito, Gabi, o que você estava falando agora, que os palestinos vêm tentando que as negociações sejam retomadas há muito tempo. Os acordos que foram assinados há 30 anos não foram cumpridos por Israel. Então agora a população ali na faixa de Gaza está se vendo sob bombardeio, que são essas imagens que vocês estão vendo, o bombardeio israelense que cercou a área toda e disse que vai cortar tudo, é água, é comida, é luz, é energia, enfim. Então a situação é muito complicada. Agora, a Al Jazeera pegou uma informação muito interessante também. Ela mostrou que o secretário de Estado americano, Antony Blinken, chegou a fazer uma postagem no antigo Twitter, né, o X agora, falando em cessar fogo, mas ele apagou essa postagem porque parece que provocou imediatamente uma reação de muita irritação em Israel. Então ele teria retirado por causa disso, mas o que a gente está vendo é isso. Ele conversou com colegas da Turquia, a Turquia conversou com o Egito, eles conversaram com a autoridade palestina, então existem vários países que estão tentando fazer essa movimentação. E houve muita manifestação nas ruas dos países árabes, porque se é verdade que muitos deles estão retomando as suas relações com Israel, as populações desses países se manifestaram claramente a favor dos palestinos. Então, o jogo diplomático, por mais que a gente esteja vendo uma situação muito difícil de cerco, de bombardeio, mas o jogo diplomático já começou, já existe muita movimentação nos bastidores para tentar criar algum tipo de possibilidade de conversa. Porém, o presidente Joe Biden publicou agora há pouco uma declaração falando, entre outras coisas, que o apoio dos Estados Unidos a Israel é incondicional não, mas continua firme. Ô Elô, só queria que voltasse ali a imagem dos bombardeios na faixa de Gaza, para a gente ver isso aqui, que é impressionante. Então eu falei, é uma tripinha de terra espremida entre Israel e o mar, não é? E é como se fosse uma grande favela vertical. Você vê, são prédios pobres, não é? A desigualdade entre as cidades de Israel e esse pessoal na faixa de Gaza, que é um grande campo de concentração a céu aberto. Você imagina, quem nasceu aí há 15 anos nunca saiu desse território, porque não pode, é proibido sair, né? Olha, é um pessoal pobre, é um pessoal sem recursos que está exprimido ali. Claro, lá dentro está o Hamas. Bertolt Brecht dizia, todos falam do rio violento que tudo destrói, poucos falam das margens que o oprimem. Claro que isso não justifica, né, os ataques e a matança de inocentes do lado de Israel. Mas esse tipo de reação, bombardear esse povo, outros civis, outras pessoas inocentes, também não faz sentido e não leva à paz. Não leva à paz. Agora, Israel esperava, né, logo um apoio incondicional dos Estados Unidos, Netanyahu parece que esperava isso do governo americano, e os Estados Unidos estão meio sem condições de entrar nessa peleja. Já tem os problemas da Ucrânia. Tem um apoio ali automático, mas não tem nada. Não tem apoio militar e grana, enfático, Chico. Apoio militar e grana por Israel, parece que os Estados Unidos não estão afim, não. Porque já entraram na história da Ucrânia, não querem dar mais dinheiro para a Ucrânia, estão danados com isso e não vão dar dinheiro para Israel. Então agora tem uma disputa de apoios, né? A Arábia Saudita parece que fechava um acordo com Israel e agora começa a voltar atrás. Quer dizer, há várias coisas implicadas que a gente tem que estudar muito para entender. Eu estou dando algumas informações por alto, né, Elô?
A Arábia Saudita estava na bica de normalizar as relações com Israel e foi um dos motivos, dizem, que o Hamas escolheu esse momento para agir, porque se essa normalização acontecesse, ia haver uma entrada muito grande de recursos, de dinheiro em Israel. E Israel perdeu muitos investimentos estrangeiros no ano que passou, justamente por causa do governo do Netanyahu, porque ele criou muita instabilidade, ele foi mexer no judiciário, hoje existem muitas críticas a respeito do governo dele, discutindo se é realmente um governo democrático, se não é. Ele trouxe para dentro do governo, ele fez uma aliança para governar com a extrema-direita. Então ele trouxe para dentro do governo figuras conhecidas da extrema-direita e adotou medidas, especialmente com relação ao judiciário, que colocaram em questão a democracia israelense. Então existem assim muitas dúvidas e muitas questões em jogo ao mesmo tempo, tanto da política interna de Israel como da geopolítica de uma maneira mais geral, porque dizem que também os Estados Unidos andaram pegando armas em tudo quanto é canto, no Marrocos, no Egito, até o estoque de emergência de Israel, para poder mandar para a Ucrânia, porque não tem capacidade de produzir armamento na velocidade que a guerra da Ucrânia existe. Então, só por aí vocês veem que a quantidade de elementos dessa história é muito grande, mas essencial é esse histórico, Chico, que você fez no começo. De onde vem? A gente não pode defender matança de civis, como também não pode deixar para trás o contexto desse conflito agora, né? As origens, as raízes disso tudo. É como você disse, você não pode esquecer as margens que pressionam. E Israel vinha sendo avisado, inclusive o Serviço de Inteligência do Egito, dizem algumas fontes, que teria avisado Israel que esse ataque viria. Então, a gente vai vendo que a situação é bem mais complicada. Elô, quero atualizar também a situação de momento, né? Até agora a gente tem uma estimativa que já morreram 800 israelenses e 700 palestinos. Eu já tinha 900 aqui. 900 então. No total a gente tem mais de 6 mil feridos, isso nos dois lados, né? Foi um dia intenso de bombardeio na faixa de Gaza, como a gente estava mostrando agora. E também aconteceu um ataque contra o campo de refugiados de Jabal, em Gaza, que deixou dezenas de palestinos mortos também, que são essas imagens que a gente está acompanhando agora, né? Ô, Gabi, você falava agora de 800, você imagina... Eu estou falando de 900, Elô, desculpa, é porque acaba de chegar a notícia, 100 corpos foram encontrados no kibbutz israelense, próximo à faixa de Gaza, que tinha sido ocupado pelo Hamas. O Hamas foi lá e matou 100 pessoas. Uma chacina. Então, por isso que eu estava falando da dimensão desse ataque. É o maior da história. O problema, Chico, é isso, é a desumanização. A vida humana não está valendo nada. A gente vai passar a contar agora corpos de um lado e de outro. Nem pelo Hamas, nem pelas forças militares de Israel. Os outros são os outros que morrem. É muito complicado, né, gente? Você vê que você tem vários feridos dos dois lados, e os feridos de Gaza não tem nem hospital com água limpa para serem tratados. Toda a água de Gaza está contaminada, quase 98% da água que eles têm até dos hospitais é condenada pela ONU. Então, assim, a morte dos dois lados se iguala, é terrivelmente igual, mas as condições dos dois lados não existe nenhuma igualdade, né? São completamente diferentes. O Elô, se a gente ampliar essa história e se continuar esse conflito, está sujeito nem os palestinos conseguirem expulsar Israel do território, nem os israelenses massacrar os palestinos, porque vão se matar todos e não vai sobrar ninguém. O território vai ficar desocupado. Quer dizer, é um exagero essa figura que eu estou tratando, porque os ataques e a vida humana estão valendo muito pouco. A vida humana está valendo muito pouco aí. E os acordos que foram feitos não foram cumpridos, né, Chico? Então, Nunca. A gente já poderia ter essa situação solucionada, 2 estados lado a lado, com independência, com soberania, mas, infelizmente, os acordos que foram discutidos e que foram fechados, Israel não cumpriu, né?
É isso. Só para dar um detalhe aqui, o kibbutz, que o Chico acabou de trazer essa notícia, que é próximo da faixa de Gaza, né, ele abrigava cerca de 1.000 residentes, tinha sido estabelecido em 1946 como parte de um plano estratégico para ajudar o futuro Estado israelense a resistir numa potencial invasão egípcia. E o que a gente tem dessas informações das mortes é que, na verdade, o provável é que esse número seja ainda maior, né? Tudo é um processo ainda de apuração a respeito das mortes. Agora, eu quero chamar aqui para conversar com a gente o professor de Relações Internacionais Reginaldo Nasser, que é estudioso, enfim, pesquisa Oriente Médio. Professor, boa noite para o senhor, seja muito bem-vindo aqui ao SL Notícias, segunda edição. Eu já quero começar te perguntando como é que o senhor tem acompanhado, né, esse horror que tem se espalhado na região e está avaliando esse conflito. Ele deve se intensificar agora que a gente teve uma notícia, né, de que Israel realmente está fechando o cerco ali na faixa de Gaza? Olha, por incrível que pareça, quem acompanha a Palestina, todo esse conflito, não tem surpresa nenhuma, porque esse é um massacre que ocorre cotidiano. A surpresa é que, infelizmente, como eu peguei a Elô falando, aconteceu com os civis israelenses agora, algo que os palestinos convivem há 75 anos. Então, infelizmente, a chamada comunidade internacional só olha para a questão quando ocorre isso, porque é uma morte cotidiana em Gaza. Eu diria que é uma das piores situações do mundo. Os dados são tenebrosos, de desemprego, fome, falta de água. Israel frequentemente corta combustível, luz, remédio. A faixa de Gaza é exatamente do tamanho de Parelheiros. E tem 2 milhões de habitantes, cercada por terra, mar e ar. Essa é a situação de Gaza. Então, não é surpresa que isso aconteça. Como eu disse, teve uma ação do Hamas que surpreendeu, mas não somente paranoicas. Eu acabei de ler um artigo no Haaretz. O Haaretz está citando uma fala do Netanyahu, está entre aspas, uma fala de 2019. Ele diz assim, para os membros do Likud, seu partido: se nós quisermos impedir a criação do Estado palestino, ele diz, essa é a nossa estratégia. Devemos apoiar o desbloqueio dos bens do Hamas, ou seja, não bloquear os bens do Hamas e recursos, deixar o Hamas agir livremente. Março de 2019 está, entre aspas, no Haaretz. Outra informação, saiu hoje. O Serviço Egípcio de Inteligência avisou o governo israelense que estava tendo uma movimentação atípica na faixa de Gaza. O governo do Sharon não fez nada. Então, aquele chamado sucesso aí, tático, militar do Hamas, não foi tão devido ao que o Hamas fez, né? Sei que as mentes conspirativas, às vezes, quase sempre erram. Mas aqui não é que o Netanyahu provocou, mas ele deixou a coisa correr. Ele está deixando a correr. Então, nesse momento, estão vários programas em Israel, de televisão, que estão criticando muito duramente ele nesse ponto. Então, ou seja, aquilo durou 1, 2 dias, horrorosa, aquelas mortes, horrorosa, e agora vai ser literalmente um massacre. A simetria de forças é muito grande, né? Inicialmente houve uma estratégia, como foi dos Estados Unidos, dizer que Israel está frágil. Imagina que Israel está frágil. Isso não tem sentido falar um negócio. Um dos exércitos mais poderosos diante de alguém que não tem um exército. Então, agora, mais cercando um território e bombardeado indiscriminadamente. As maiores densidades demográficas do mundo. Então, é impossível ter esse tanto de mortos. O Netanyahu disse que eles devem fugir. Fugir para não cercado. Então, o único lugar do mundo também que numa guerra ele não para ser refugiado. Essa é a situação em Gaza. A gente tem, inclusive, a fala, né, do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu,
Ele até postou um tweet, uma imagem de um prédio sendo destruído em Gaza, com a frase: "Nós começamos, Israel vencerá", enfim. A gente tem um vídeo, a nossa produção separou aqui, do ministro da Defesa de Israel anunciando o cerco total a Gaza, que foi aquilo que eu falei, né? Que as pessoas ficariam sem eletricidade, comida, água e combustível, de acordo com a declaração dele. Vamos assistir esse vídeo. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. É porque tá com a voz do ministro, né? Mas ele disse que, sem eletricidade, comida, água, combustível. Cerco total a Gaza, fazendo aí a tradução simultânea, né? Sim. Mas a gente também tem, acho que a nossa produção vai separar um outro vídeo daqui a pouquinho. Vamos continuar, agora sim, a gente tem. Aí. Ah, tá. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Se eles não atacam o Hamas, eles atacam toda a população, 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas que estão ali no verdadeiro campo de refugiados, um negócio exprimido. É uma desumanização dessas pessoas. Olha, gente, eu acho que né? assim, a gente tem que chamar atenção para o que o ministro da Defesa falou. Ele disse: nós estamos lutando contra animais humanos. Isso. Então isso remete à frase, professor, que o senhor acabou de dizer, que enquanto morrem palestinos, a comunidade internacional não presta muita atenção. Então o Hamas consegue chamar atenção porque matou vários israelenses. Eu não posso deixar de fazer uma comparação também com o escândalo que foi a morte dos médicos brancos brasileiros de São Paulo, no Rio de Janeiro. Porque nas comunidades cariocas as pessoas morrem o tempo todo por causa da violência. Mas aí morreram 4 brancos e médicos e aí chamou atenção. Agora, eu queria saber se o senhor acredita, então, pelo que o senhor está dizendo, que esse ataque inédito do Hamas, porque nunca o Hamas tinha conseguido fazer um ataque a Israel nessa proporção, né, pode ter sido usado como uma desculpa para o Netanyahu partir para cima com tudo para cima dos palestinos. E como é que fica a comunidade internacional? Onde que vai vir? Hoje eu já ouvi falar alguma coisa do Brasil, conversando com a China para tentar na ONU alguma coisa. Enfim, queria o seu comentário sobre esses 2 pontos, professor. Se primeiro destacou, hoje o dia inteiro eu li militares, ex-militares israelenses especulando, estava tudo muito estranho. Israel tem a maior produção dos drones mais sofisticados do mundo. Sistema de vigilância, exporta para o mundo inteiro. E não viram absolutamente nada que estava acontecendo. Então, eu estou repetindo analistas militares israelenses. Né? Então, ou seja, o Hamas, e isso torna a frase do coisa. Então, o Hamas é sempre um ator conveniente. Sempre foi um ator conveniente. Né? E o que é interessante, a construção aí da argumentação, é que parece que o Hamas está lá desde 48, né? Porque o Hamas surgiu em 87, cresceu na década de 90, às custas do enfraquecimento da Autoridade Nacional Palestina, que Israel sempre enfraqueceu e continua enfraquecendo. Então, veja só, os palestinos têm a Autoridade Nacional Palestina, que não tem força armada, é uma polícia, que várias denúncias de corrupção na Autoridade Palestina. Aí eu tenho uma outra, lá no outro lugar, que tem força. Então é um povo que tem um território e não tem força armada. O único que aparece como armado é o Hamas. É lógico que isso não é verdadeiro, eu vou dizer, mas é o que aparece para os palestinos, que são aqueles que o defendem. Essa é a questão. Bom, chamada comunidade internacional. Comunidade internacional, vamos pôr o nome, grandes potências. Então, eu tenho dito o seguinte: quem criou Israel? As grandes potências. Quem não criou a Palestina? As grandes potências. O Lula disse muito bem, há uns meses atrás, que a ONU era fraca, criou Israel.
A ONU é forte e não cria Palestina. Né? Então a ONU, vamos dizer, grandes potências. Então qual é a situação hoje? Israel faz parte da política interna norte-americana, os europeus seguem os americanos, e a China e a Rússia, nesse ponto, não estão em outro lado. Eles têm uma relação excelente com Israel. A Índia, então, nem se fala. Então, isso já vem acontecendo há muito tempo. Nenhum governo árabe vai sair em favor dos palestinos. Vão dar algumas declarações e tal, dar alguma ajuda. Ninguém. Então, a chamada questão palestina se tornou isolada. Os palestinos têm apoio nas sociedades, no mundo inteiro. Tem muita legitimidade, mas não nos governos. Não tem apoio de governo. Então, o que você disse da China e da Rússia, do Brasil, etc., o máximo que eles vão fazer é suspender, em algum momento aqui, as chamadas hostilidades. Sai do noticiário, todo mundo para de olhar, a situação continua a mesma. Qual a situação? Estado palestino. Sim. A luta é pelo Estado. Essa que é a questão. Então, isso depende de grande potência. Quando você disse, peguei você falando da coisa de Oslo, e é verdade o que você falou, porque não tinha um poder de fora para supervisionar a implementação. Deixou uma conversação de palestinos e Israel. A força, Israel tem muito mais força, muito mais poder, os colonos foram ocupando os territórios. Veja, qualquer lugar do mundo sempre aventa a possibilidade de força de paz, força multinacional. Nunca foi aventada a possibilidade disso na Palestina. E agora seria o momento. O Conselho de Segurança Nacional, o Conselho de Segurança da ONU é para isso. Uma força multinacional de paz. Ninguém faz absolutamente nada. Não tem nenhuma condenação no Tribunal Internacional. Nada, absolutamente. O Putin foi rapidinho, 2 meses é condenado. Tem peso assim, gritantes, demonstrações de massacre, não acontece nada. Então, é essa situação que os palestinos estão. Falhando a voz. Professor, não sei se o senhor me ouve. O senhor me ouve? Estou ouvindo. Eu queria perguntar o seguinte: o senhor acredita que Israel vai lançar mesmo essa ofensiva brutal sobre a faixa de Gaza, mesmo sabendo que há vários cidadãos israelenses que foram sequestrados e que estão dentro da faixa de Gaza, nas mãos do Hamas, que mesmo assim Israel vai passar por cima de tudo e vai matar gente lá, matar inclusive israelenses, e isso seria um desastre para a imagem de Israel também, né? Boa pergunta. Acho que o Sharon está num momento muito delicado. Né? Sharon. Pode ser que... Netanyahu. Pode ser que estejam... Netanyahu, Você falou Sharon? Desculpa. Freud explica. Exato. O Netanyahu está num momento muito complicado. Porque veja só, falei dessas denúncias que estão crescendo. No mínimo de negligência. No mínimo. Por outro lado, ele usa a ideia de unidade nacional. Vai a favor dele. A questão dos reféns é outro problema. Por quê? Ele vai atacar, vai morrer. Vai culpar quem? Não sei, a gente não sabe a reação da sociedade. Porque, ao mesmo tempo, ele tem que mostrar que é forte. Que vai dar uma resposta à altura, como disse o ministro da Defesa. Então, ele está na corda bamba. Pode ser que tenha aí algo parecido com Malvinas. Né? Que ele caia em função de exacerbar um conflito que ele pensou que fosse recuperar a imagem. Né? Então, ele está na corda bamba. O Sharon, desculpa, o Netanyahu, quando a gente está falando dele que ele vai cair, ele se fortalece. Então, eu não vou arriscar nada aqui. Mas ele está numa situação delicada e essa situação dos reféns, como você disse, é uma delas. Por outro lado, como eu disse, ele também vai demonstrar força, né, para dizer que não vai deixar isso barato. Agora, a reação já começou, é que as notícias de Gaza não chegam a tempo como chega de Israel. Não tem tantas imagens internas. Né? Outro dia eu estava até
dizendo que em Gaza cai prédio, parece que é tudo vazio, né? Parece que não tem gente. Então, o número de edifícios atingidos é grande, hospitais, é um massacre, eu acho que vai ser o pior também da história aí com relação à Palestina. Eu só queria trazer aqui o posicionamento do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, porque a gente falou aqui ao longo da entrevista sobre isso. Ele fez uma declaração condenando tanto os ataques do Hamas, como também esse cerco de Israel a Gaza, que a gente acabou de falar, né? No final de semana o Conselho de Segurança se reuniu, mas não chegou a nenhuma declaração final a respeito disso. E o Guterres, ele pediu o imediato cessar-fogo dos ataques, a libertação de todos os reféns. Chico Sá, quer fazer uma pergunta, professor? Professor, não, eu vi agora da possibilidade do Hezbollah entrar no conflito. O que isso pode significar? Incendeia de vez o ambiente na área? A possibilidade do conflito intensificar é com abrir a frente no norte de Israel, sul do Líbano, com o Hezbollah. Lá não é exército terror. Lá é outro passo. O Hezbollah é Israel do Líbano, de novo. Sempre a ideia, é possível, mas acho improvável. Porque a leitura que eu faço desse caso, envio de armas dos Estados Unidos e Israel, tem a ver com isso. Tem uma piada aí. Israel tem muita arma para lidar com o Hamas. Por que ele vai ficar enviando arma? Para que vai ficar estudando esse recado? Eu acho que é um recado de dissuasão. Estou dizendo que é impossível, mas é improvável. Há alguns também que especulam que eu não duvido, que o Netanyahu quer envolver o Irã. O Brasil e os Estados Unidos para a história. Esse conflito. Mas acho que o Irã também é esperto o suficiente para não cair nessa armadilha. Então, é isso. Mas já estão acontecendo alguns pequenos combates ali no sul do Líbano. É isso. Professor, a gente vai se despedir do senhor. Quero agradecer mais uma vez por trazer aqui seus esclarecimentos. Seja sempre muito bem-vindo, claro, ao ICL Notícias. Um abraço para o senhor. Vamos continuar acompanhando e esperar o menos pior desfecho possível, né? Porque a gente já está num cenário horroroso. Pelo amor de Deus. É isso. E tem um problema que a gente vive no jornalismo nos dias de hoje, que é o seguinte: as pessoas acham que a coisa é branca ou preta, que é bem ou mal. Qual é o mocinho, qual é o bandido? Gente, isso não existe. Você tem conflitos onde a razão está de um lado, teoricamente, na prática perde-se a razão pela violência. Então, não há um lado e outro, há um contexto histórico. Agora, quem não quer estudar, quem é movido por ideologia fascistoide, quer logo rotular. Ali estão os bandidos. Bandido bom é bandido morto. Mata Israel. E não entende que a gente precisa estudar isso, se aprofundar, entender a complexidade da situação, né? E que simplesmente tomar posição por tomar posição e fazer comício não vai resolver esse problema. E começar a postar besteira em rede social. É o povo que gosta de bet, né? De jogo, negócio de casa de aposta. Daqui apostando num time, né? Daqui a pouco vão fazer aposta pela internet. Quantas mortes a cada ataque. É desumanização. Você sabe o que eu acho mais triste nisso tudo, Chico? É o total descaso da comunidade internacional para essa situação, para a necessidade de resolver esse conflito que nunca foi resolvido. Como disse muito bem o professor Nasser, foram as grandes potências que criaram esse problema e não criaram a solução. Então, hoje você tem uma população que sofre terrivelmente, que é pressionada, que não tem condições mínimas de vida. Você tem duas gerações, pelo menos, que já nasceram sob o cerco e na guerra. Elas não conhecem mais nada. São jovens palestinos que não conhecem o que é uma vida assim, razoavelmente normal. Eles só conhecem guerra e cerco. Então você cria toda uma geração que tem o que a perder, né? Não tem quase nada para perder. Então, realmente é muito triste porque a comunidade internacional deu as costas e não parece muito interessada ou nada interessada em, de fato, resolver esse problema. Exatamente, Elô. Eu queria trazer também aqui, para a gente continuar
atualizando toda essa história, o presidente de Israel, o Isaac Herzog, fez um pronunciamento falando que desde o Holocausto nunca se mataram tantos judeus, foi o que ele disse. A gente tem essas imagens dessa declaração dele. Vamos assistir. Not since the Holocaust have so many Jews been killed on one day. And not since the Holocaust have we witnessed scenes of Jewish women and children, grandparents, even Holocaust survivors, being herded into trucks and taken into captivity. Hamas has imported, adopted, and replicated the savagery of ISIS, entering civilian homes on Holy Day and murdering in cold blood whole families, young and old, violating and burning bodies. Tá, então a fala do Isaac Herzog, a gente continua ouvindo? Não, agora sim, a gente assistiu a fala do Isaac Herzog. O que eu acho problemático, e obviamente a gente se sensibiliza com todas as mortes, Elô, é que parece que algumas vidas valem menos, né? É isso que é bastante triste de acompanhar. Pois é, se você for... É tão difícil falar desse assunto às vezes, né? Porque com o Holocausto não se brinca. E justamente porque não se brinca com o Holocausto é que você não pode usá-lo em qualquer situação. Sabe, eu acho isso problemático. Se você for somar as mortes dos palestinos nos últimos 10 anos, 15 anos, né? Então, o número é muito grande também. Então, é muito difícil porque não existe equivalência entre os dois lados, né? Você tem um Estado armado com o serviço de inteligência, com as armas mais modernas que existem, e você tem uma população cercada. É muito difícil não olhar para essa diferença, ao mesmo tempo que é impossível aplaudir as mortes que a gente está vendo dos dois lados, né? Então é muito complicado falar desse assunto. Muito, muito, Elô. Ô Chico, você tocou na questão dos reféns, né? O Hamas promete transmissão ao vivo das mortes dos reféns israelenses, caso a ofensiva de Israel continue nesse grau que está agora. Então, imagina... essas mortes, a responsabilidade do Netanyahu. Exatamente. Imagina esse cenário se chegar a esse ponto, né? Inclusive, Chico, a respeito disso que você está falando, né, o Hamas ele afirmou que cada ataque israelense na faixa de Gaza, sem aviso prévio, vai ser respondido com o assassinato de um refém. O que Isso vai foi o forçar porta-voz do Hamas que disse, o Abu Obeida, ele divulgou um comunicado pelo Telegram, aquela rede né, parecida com o WhatsApp que a gente tem também. Sim. Olha, e por O que falar vai forçar, nisso, né, Chico, o Netanyahu vai ser um jogo político pesado para ele. Ele já não vinha enfrentando uma boa situação interna. Ele pode ser pressionado pela população a salvar esses reféns. E a propósito, exatamente. Às vezes a gente... E os palestinos também têm uma situação delicada, porque essa é a moeda de troca deles, né? Sim, então eles também não podem queimar todas essas moedas de troca. Olha como a gente vai vendo, né? A vida dessas pessoas não vale nada. Mas ele não pode se desfazer de todas elas, porque senão ele não vai ter poder de barganha algum. E eles querem libertar os mais de 5.000 presos políticos e palestinos que estão com os israelenses. Gente, olha, eu quero só aproveitando, porque muitas vezes a gente vê a situação e fala seria importante estar lá, ou leia tal artigo ou tal livro. Eu quero sugerir a quem tiver interesse que assista um filme, o filme é de 2005, né, chamado Paradise Now. Esse filme é a história de dois jovens amigos de infância que moram na Cisjordânia e são recrutados para serem homens-bomba em Tel Aviv, para explodir em Tel Aviv, matando pessoas, de preferência militares. Esse filme foi indicado ao Prêmio Globo de Ouro, melhor filme estrangeiro, Oscar de melhor filme internacional e muitos outros prêmios. Então guarda aí, Paradise Now, para você entender o que é a vida e qual é o valor que ela tem para cada pessoa. É fantástico, não é um filme esse aqui está certo, esse aqui é do bem, esse aqui é do mal, nada disso. Te joga numa reflexão profunda sobre o sentido da vida e o sentido da justiça, da injustiça, da opressão, de tudo isso. Paradise Now.
filme de 2015, 2005. Boa. Recomendo, Boa não sei dica. se a Elô viu isso, mas vale a pena, viu, Elô? Vamos chamar o João Eu Miragaia? não vi não, mas vi um outro filme muito bom também, chamado Boicote, feito por uma brasileira documentarista lá de Nova York, que conta a história desse movimento boicote que os israelenses tentaram tornar ilegal nos Estados Unidos. Mas outra hora a gente conversa sobre isso. Tá bom. Com certeza. O Beijo, João Miragaia, parabéns. que a gente já viu aqui, né? Ele deu um spoiler aqui na nossa tela. Ele é historiador, professor, editor do site Conexão Israel. Ele mora na área norte de Israel, uma região por enquanto segura. Vai conversar com a gente sobre a situação de momento por lá. João, primeiro, obrigada por aceitar nosso convite. E, claro, a gente sensibiliza muito com a situação que você, a sua família, enfim, seus colegas e todo esse sofrimento, né, que a população tem vivido por aí. Então, quero deixar aqui também a nossa sensibilidade. Boa noite para você. Ao vivo de Israel, Boa noite professor para Miragaia. vocês. Boa noite para vocês, é um prazer estar aqui. Gostaria de estar em situações melhores, mas, enfim, a gente está te esse é o ouvindo momento que a bem, gente tá viu, vivendo. João? A imagem a gente não está, né, mas tá bastante embaçada, mas a gente está conseguindo ouvir ouvindo o muito professor. bem. Exato. Tá bem. O mais importante é me escutar do que me ver. Bom, boa noite para vocês também e obrigado pelo convite. Olha, a gente está vivendo aqui em Israel uma situação bastante atípica, mesmo para um país que está acostumado a viver esse tipo de conflito. Porque dessa vez a confiança da população no governo, nas Forças Armadas, nos serviços de inteligência, ela ficou muito abalada e não é que foi um erro que foi corrigido e agora vai ficar tudo bem e depois a gente busca os culpados. É que até agora ela não foi recuperada. E, enfim, na verdade é que a gente não lidava com uma situação dessa magnitude há muitos anos, né? Eu gosto de dar os exemplos comparativos, né? Eu acompanhei vocês até um pouco antes de eu entrar. Eu escutei vocês comentando a fala do presidente Yitzhak Herzog, que nunca tinham morrido tantos judeus num dia desde o Holocausto. Para vocês terem uma ideia, a guerra dos 6 dias, em 6 dias, quando Israel lutou contra 3 exércitos de países inimigos, exércitos regulares, na guerra inteira morreram 722 pessoas, em 6 dias, foi uma guerra rápida. A guerra de Yom Kippur, que Israel foi surpreendido pelos exércitos do Egito e da Síria, e teve muitas baixas nos primeiros dias. Em 3 semanas, a gente teve cerca de 2.700 israelenses mortos. Agora a gente teve 900. A gente chegou a 1/3 em 2 dias por um grupo pequeno, que é o Hamas e a Jihad Islâmica, são 2 grupos pequenos, nem perto da capacidade bélica que tinham o Egito, a Síria, a Jordânia, e causaram esse estrago, né? Inclusive, todos os mortos israelenses, desde da desconexão de Israel de Gaza, em todos os confrontos que a gente teve com a faixa de Gaza, eles são um pouco mais de 1/3 do que a gente teve de mortos nesses 2 dias. Ou seja, esse acontecimento, né, de sábado, principalmente, ele é muito impactante. Numericamente falando, para o trauma coletivo, é muito atípico, muito fora do comum, e o exército de Israel, que sempre foi visto como um exército poderoso e com uma inteligência muito sofisticada e equipada, das melhores do mundo, enfim, saiu... foi uma vergonha nacional isso que aconteceu, e que teve uma repercussão, enfim, no nível, no sentido humano, enfim, que não tem preço, né? Já são mais de 900 mortes, a imensa maioria de civis, né? E, enfim, além dos mais de 130 capturados pelo Hamas e a Jihad Islâmica, que a gente não sabe como isso vai desencadear no futuro, mas vale só a pena te lembrar que o último cativo, né, que o Hamas teve em suas mãos, que foi o soldado Gilad Shalit, ele foi sequestrado em 2006, ele foi solto só em 2011, trocado por mais de 1.000 prisioneiros palestinos. Agora, hoje eles têm 130 prisioneiros desse conflito, enquanto tem 7.000 prisioneiros palestinos em Israel. Então, essa relação de 1 para 1.000 já não pode acontecer. Né? A gente não sabe de que maneira isso vai repercutir, mas, como vocês citaram, o Hamas já está fazendo alguns usos, né, de ter em suas mãos esses prisioneiros. Por exemplo, estão ameaçando matá-los ao vivo, televisionado, como fazia o Estado Islâmico, em caso de qualquer ataque israelense sem aviso prévio.
E hoje mesmo eles anunciaram que um ataque israelense acabou matando 4 desses capturados. O que a gente não sabe exatamente se é verdade ou não, se eles já estavam mortos ou não, mas, enfim, isso vai abalar a opinião pública israelense, né, e pressiona o governo, né, por um lado, a população quer que o governo ataque Gaza, porque, enfim, barbárie só gera barbárie, a população está com sangue nos olhos. Se vocês ficaram chocados com algumas imagens que vocês viram, imagina quem conhece essas pessoas, ou quem está tentando correr para bunkers o tempo inteiro, né? Mas, por outro lado, as pessoas não querem que esses reféns morram. Enfim, isso é um dilema bastante complicado, que o governo, que permitiu que esse evento acontecesse, que fez de tudo para ele acontecer, né? Melhor dizendo, agora vai ter que lidar. Professor, o Rogério Jordão, que é nosso editor aqui, acaba de me informar do editorial, um duro editorial do Haaretz, que é o principal jornal de Israel, que hoje aponta o primeiro-ministro Netanyahu como responsável pelos ataques sem precedentes do Hamas, que deixaram mais de 1.000 mortos. O Haaretz destaca a incapacidade de Netanyahu de avaliar os riscos para a escalada do conflito representados pelas políticas francamente hostis aos palestinos e pela presença do governo de representantes da ultradireita religiosa radicalmente anti-árabes. Editorial, então, do Haaretz, que informa que é o principal jornal israelense. O Netanyahu, que falhou na detecção desse ataque do Hamas, agora está emparedado, é isso? Sim, é isso. O Netanyahu está emparedado e está com uma crise, está passando por uma crise sem precedentes para ele, que já está quase 20 anos no poder, né? O Haaretz é um jornal, é o principal jornal de Israel do ponto de vista de conteúdo, mas ele é só o 4º mais lido no país, né? É um jornalão com viés de esquerda, historicamente de esquerda, não é, enfim, mas esse editorial, enfim, para mim ele foi no ponto, né? O Netanyahu, ele construiu essa situação. Ele construiu essa situação durante 20 anos, praticamente. Ele construiu essa situação no momento que ele decidiu enfraquecer o Fatah, que é o partido que comanda a autoridade palestina, enfim, para que não houvesse perspectiva de um acordo por 2 estados, para que ele não fosse pressionado por isso. Então, ele foi uma opção dele enfraquecer a autoridade palestina, porque ele precisava dos palestinos que ele pudesse mostrar para a população que são os inimigos e, por conta disso, a população deveria votar nele. Ou seja, para ele era mais interessante ver o Hamas fortalecido do que ver a autoridade palestina fortalecida, porque o Hamas representa justamente o que ele precisa que eles representem. Um grupo que não reconhece o Estado de Israel, com viés não só antisionista, como também antissemita, e que entra em confronto militar com Israel o tempo inteiro, enquanto o Fatah busca uma solução política. E isso foi feito durante muitos anos. Mas essa porta ela foi escancarada com esse último governo, que é o governo mais à direita da história de Israel, que eu diria que entre, não sei, 30% pelo menos dos membros desse governo, eles são de caráter fascista ou muito próximos disso, então do lado do pior extremismo possível, e quando não são dos ultranacionalistas, eles são ultra-ortodoxos que não tem tanto o apelo nacionalista, mas tem um total desrespeito pelos direitos civis das mulheres, dos homossexuais, da comunidade LGBTQIA+, enfim. É um governo terrível, assombroso e com os piores representantes possíveis dos colonos da Cisjordânia. Os mais violentos, né? Porque entre os colonos você tem grupos moderados e grupos mais radicais, entre esses movimentos, que é o movimento à direita religiosa em geral, né? E nesse governo, o alto escalão desse governo conta com representantes dos grupos mais radicais dos colonos. Então, a gente está pagando um preço por um governo desse. E como se isso não fosse suficiente, essa reforma judicial, que como o governo chama, na verdade é um golpe judicial, é uma afronta à democracia israelense, que eles estão tentando tocar e que está gerando protestos no país inteiro, ele gerou, entre outras coisas, uma revolta de oficiais do Exército, em especial pilotos, que se recusaram a servir o Exército caso essa reforma passasse, e já deixaram de cumprir seus serviços como reservistas, enfim, já porque o processo de reforma está em andamento, né? Algumas leis já foram levadas à primeira onda de votação. E, durante muito tempo,
os membros dos principais escalões das Forças Armadas estão alertando para o fato de que o exército de Israel está sofrendo uma deterioração de qualidade. A qualidade do exército está se deteriorando por conta disso, porque a gente está perdendo oficiais importantes, a gente está tendo que lidar com essas crises ao invés de preparar o exército para futuros embates. E o Netanyahu, em julho, se recusou a se sentar com o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e escutar as informações dele, no caso do chefe do Exército, sobre essa baixa de qualidade do Exército, porque ele sabia que essas informações seriam graves e iriam forçá-lo a paralisar a reforma judicial. E ele não pode paralisar a reforma judicial porque ele perde a maioria no governo e, hoje em dia, ele é impopular e ele perderia eleições. Então, ele viu tudo isso acontecendo na frente dele, ele foi alertado e não fez nada. E aí a cereja do bolo, para já terminar minha fala, é que a gente recebeu agora há pouco informações, enfim, pela AP principalmente, mas foi corroborada por outros veículos de imprensa, de que a inteligência egípcia avisou o governo israelense, inclusive eles declararam que o primeiro-ministro Netanyahu foi avisado pessoalmente que o Hamas estava preparando um ataque de grande escala. E a inteligência israelense, eu imagino que também tenha detectado essa movimentação, porque a inteligência israelense não tem como deixar passar um evento dessa magnitude. Eles sabem de tudo, eles sabem que líder do Hamas trai a esposa, qual que é homossexual e precisa esconder para não ser vítima de discriminação. Eles sabem tudo o que acontece. E não tem como que um evento dessa magnitude, que envolva tantas pessoas, não tenha escapado para a inteligência israelense. Só que a inteligência israelense a gente só vai saber depois qual foi a informação que eles deram para o governo. A inteligência egípcia, a gente já sabe. Eles alertaram. E o governo israelense optou por não atuar. Por que eles optaram por não atuar? A meu ver, pela mesma razão que optaram por não atuar na Guerra de Yom Kippur há 50 anos. Porque acreditavam que qualquer ofensiva que eles pudessem realizar da faixa de Gaza não ia ser o suficiente para abalar Israel. E esse é um erro grosseiro. Mas existem outras hipóteses também, que é de que o Estado, de que haja uma traição no exército, ou de que o próprio governo Netanyahu, desejava um conflito e se fugiu de controle, porque assim ele recuperaria essa popularidade. Mas a situação atual é muito difícil dele explicar esse fracasso e sair bem dessa história. Agora, que grupo vai se fortalecer, a gente não sabe, porque a guerra está só começando. É isso, professor. Muito obrigada por aceitar nosso convite. A gente deixa aqui, claro, a nossa solidariedade e que tudo se resolva. A gente espera que o mais breve possível e que você permaneça seguro aí, os seus colegas também, familiares, amigos. Elô, também vou aproveitar e me despedir de você. Obrigada, querida. Até amanhã. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, obrigada. A gente muito boa agradece. a análise do João, né? Excelente. Traçou um quadro da política interna, né? De como o Netanyahu está numa sinuca mesmo. Sinuca... Ele está emparedado. Muito emparedado. Mas quer dizer, ele já estava emparedado, porque estava impopular, queria fazer a reforma judiciária. Mas vem uma guerra, Chico, você acha que o cara vai salvar rapidamente e automaticamente? Eu acho que ele imaginou, a guerra vai unir todos a minha pessoa para a gente combater isso. Não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. Está aparecendo o fracasso dele ao garantir a segurança de Israel. Sim. E talvez uma solução seja realmente uma nova liderança, uma outra liderança. Exatamente, para tocar inclusive a guerra. Né? Mas nesse momento é muito difícil você pensar em diálogo quando há tanto sangue voando ainda, né? É doído. Mas o João deu um cenário muito interessante do que está lá dentro, né? No poder israelense, os conflitos do momento. Vamos atualizar também a situação aqui no Brasil. O Guga Noblar vai trazer informações sobre o Itamaraty, que informou que 1.700 brasileiros devem ser retirados de Israel em aviões da FAB. Então vou perguntar para ele qual a situação de momento. Guga, muito boa noite para você, querido. Como sempre estou dizendo aqui, boa noite na medida do possível, né? Boa noite para esse trio maravilhoso e para essa audiência. E é isso, né? O Brasil agora está passando por essa situação de ter que fazer o maior movimento de repatriação de todos os tempos. Nunca aconteceu uma repatriação desse nível. São 1.744 por hora brasileiros que pediram para voltarem ao Brasil.
quase que 73%, quase 74% deles não têm cidadania israelense, ou seja, na grande maioria são turistas, ou são pessoas que estavam ali por um breve período, por alguma razão que seja de trabalho, e que querem retornar também. Então, o Brasil está nessa operação, neste momento, a gente vive este momento agora. 2 aviões da FAB já voaram para Israel, um chegou a Roma, está em Roma esperando, aguardando para ir a Tel Aviv amanhã. E o outro avião que embarcou, inclusive, com o embaixador, o Fred Duque. Eu até falei com o Fred Duque quando ele estava entrando no avião. Ele está no avião neste momento, eles vão ficar em Roma por um dia e vão chegar só na quarta-feira a Israel. E a intenção é que, por hora, sejam 5 aviões que transportem 900 brasileiros que sejam repatriados até o sábado. Até sábado, portanto, 900 já retornarão e depois uma nova operação vai ser feita a partir do domingo para trazer o restante. É essa situação que está acontecendo. Muitos brasileiros, de fato, com medo, desejando retornar ao país, e o Brasil está operando para que isso aconteça, e isso vai acontecer. 3 brasileiros desaparecidos, inclusive, né, Guga? 2 nomes a gente teve a divulgação, que é um gaúcho, o Hanani Glaser, e a carioca Bruna Valeano. Os 2 estavam participando de uma festa, aquela rave que foi atacada pelo Hamas no sul do país. A gente tem, inclusive, as imagens deles agora aqui na tela. Essa rave. Isso, exatamente. Essa foi a rave que aconteceu ali, que foi com atacada. 260 mortes. Né? Exatamente. E tem brasileiro, né, Guga, também na faixa de Gaza. Na né? faixa você tem uma de Gaza. pequena quantidade, acho que 25, 30 por ali, mas você tem também, Pois que é, é Chico, muito mais difícil aí nós retirada. temos, Né? aí nós Muito mais temos um difícil. problema, Guga, porque a Força Aérea Brasileira mandou esses aviões que estão agora na Itália para resgatar brasileiros em Israel. Suponho que vão pousar, vão resgatar ou no aeroporto de Tel Aviv, Sim. ou no aeroporto Ben Gurion, que fica entre Tel Aviv e Jerusalém. Né? Ali é outro aeroporto internacional. Agora eu estava conversando com o professor Miragaia, a Cisjordânia não tem aeroporto. Quer dizer, os brasileiros que estiverem na comunidade da Palestina, na Cisjordânia, terão que se deslocar para a Jordânia. Entendi. Ou para o Egito. Ou para o Egito para embarcar. Talvez, sendo brasileiros, consigam ir a Tel Aviv ou no aeroporto, se não me engano, Ben Gurion, né? Mas é complicado, porque não há uma estratégia para socorrer brasileiros que estejam na Cisjordânia ou na faixa de Gaza. Nenhuma. Ou na faixa de Gaza, né? Que é pior ainda. E os da faixa de... A faixa de Gaza, como faz fronteira com o Egito, a operação para retirar os brasileiros de lá, por hora, está sendo programada pelo Egito. E aí, claro que vai depender de uma interlocução do governo brasileiro com o Hamas. E para fazer essa já que quem manda na faixa de Gaza é o Hamas, não adianta falar com a autoridade palestina neste caso. E aí, para conseguir tirar da faixa de Gaza, você tem que passar pela fronteira para essa cidade do Egito, depois tem que chegar até o Cairo, e claro, o Hamas tem que autorizar, e o próprio governo de Israel tem que saber disso para não confundir o ônibus que esteja levando esse pessoal com ônibus talvez de militantes do Hamas e não ataque esse veículo. Então é um trabalho muito mais difícil de coordenar. E para falar com o Hamas, os possíveis interlocutores seriam o Cairo e, se eu não me engano, o Egito também. O Cairo e o Egito são os países que o Brasil pode usar para fazer essa interlocução. O Catar, desculpa, eu falei Cairo, que é a capital do Egito. O Catar e o Egito. O Catar é um dos países que financiam o Hamas, mas eles financiam para que o Hamas faça atividades ali de controle, enfim, não para atividades militares, mas para atividades que são necessárias para o dia a dia ali do povo que vive na faixa de Gaza. Então o Catar tem uma interlocução com o Hamas e talvez seja esse o caminho do Brasil para conseguir retirar os brasileiros da faixa de Gaza.
E Guga, aqui no Brasil também a gente teve a repercussão da extrema-direita, né? Quis tirar uma casquinha, vamos dizer assim, dessa guerra, né? Dessa tragédia que está acontecendo. A gente tem, por exemplo, na rede social a publicação do deputado Eduardo Bolsonaro, filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente está vendo aqui na tela, né, a fala dele, estou abrindo aqui também. Ele diz o seguinte: os caras que dizem que salvaram a democracia do perigo Bolsonaro prefaciaram livro pró-terroristas do Hamas. Foi o que ele publicou na rede social dele. Quer dizer, olha, não dá para dizer que a gente fica surpreso, né? Surpresa zero, né? Pois é, a extrema-direita, obviamente, que sempre fez essa associação, sempre tentou fazer essa associação de ligar a esquerda a terrorismo. E agora é claro que eles estão se aproveitando dessa história para tentar ligar o Lula ao Hamas. O Lula ele foi muito enfático em colocar a posição dele como governante do Brasil. Ele viu isso tudo como um atentado terrorista. O Brasil não considera o Hamas um grupo terrorista, mas isso é até uma questão técnica. O Brasil ele segue o que a ONU prega. A ONU também não considera. Para você ter uma interlocução com um grupo que foi eleito e que governa e que comanda uma área, você não pode partir para essa posição de considerá-los criminosos. Então a ONU não faz isso, alguns países da Europa também não, como a Suíça. E o Brasil também não considera o Hamas um grupo terrorista. Mas o Lula ele foi muito enfático em dizer que aquilo que aconteceu foi terrorismo. Foi um terrorismo de Estado. Aí você pode entrar numa discussão. É claro que aquela ação é uma ação terrorista. Não tem como passar pano para aquilo. Hamas assassinou crianças, idosos, jovens, assassinou indiscriminadamente quem passou pela frente deles. Então é claro que é uma ação terrorista. E o Lula foi lá e colocou isso da maneira que ela tem que ser colocada. Isso aqui foi uma ação terrorista. Então essa é a posição pessoal do presidente Lula, mas apesar disso é óbvio que a extrema-direita vai tentar usar essa história para continuar polarizando e para continuar colocando aquela narrativa de bem contra o mal, cidadão de bem contra o cidadão de mal, os que defendem o feto e os que são os abortistas que querem matar as criancinhas. Eles sempre fazem esse discurso fake, sensacionalista, que divide, que cria ódio político. E é claro que eles estão fazendo isso de novo agora, nessa questão do conflito em Israel contra Hamas. O Guga, o curioso disso, eu já falei aqui, que eu considero uma contradição absurda, que muitas vezes não vê, é que a extrema-direita apoia Israel, apoia a causa dos judeus, mas ao mesmo tempo se afina com os neonazistas. O Bolsonaro recebia aqui, eu mostrei há pouco, sim, a líder do partido neonazista da Alemanha, neta do ministro das Finanças de Hitler. Quer dizer, ao mesmo tempo que eles fazem média com os judeus, não sei o quê, eles apoiam os assassinos dos judeus. Sim. Olha aí Bolsonaro abraçado com a Beatrix. Eles criam um ambiente aqui de incentivo às células neonazistas. Então, é dos países que tem maior número de células neonazistas no mundo, é o Brasil. Né? Só acho que Santa Catarina, eu fui checar o número, são 1.200 células neonazistas. E que se multiplicaram muito no governo Bolsonaro. Com incentivo. Claro. Onde tinha o quê? Onde tinha um secretário de cultura que fazia um discurso imitando Goebbels e perdeu até o emprego por causa disso. Né? Usando a mesma música, o mesmo visual, as mesmas palavras e por aí vai. Quer dizer, é uma contradição que é preciso que a gente veja para dizer quem são esses canalhas, sim, que quiseram se apoderar do Brasil. Se tivessem vencido a eleição, esses canalhas estariam hoje abrindo um governo ditatorial de extrema-direita, né? Mas usando métodos nazistas, neonazistas. Totalmente. Não tenha dúvida. É isso então, Guga. Obrigada, principalmente por essa sua fala final certeira, querido. Boa semana para nós, um abraço grande. Gente. Boa noite. Até amanhã.
Boa noite, querido. Deixa eu dar o meu recado final aqui, nesse finalzinho de CL Notícias segunda edição, porque amanhã vai ter aquela aula aberta, gratuita, com o Edu Moreira, 3 regras para investir com resultados, para você entender, então, as regras essenciais para você ter resultado nos seus investimentos. Ainda que você seja iniciante, sempre reforço, esse curso também é para você. Então, amanhã, dia 10 de outubro, às 8 da noite, ainda dá para fazer inscrição em edu1.com.br/N2. E agora a gente vai ficar com o Sinapse CL, com a Robertinha Garcia e o César Calejon. Eles que entrevistam o Chavoso da USP, estudante, palestrante, youtuber. Se você ainda não conhece, você tem que conhecer o Chavoso. Grande personagem, por favor, recomendo. É isso aí. Abraço, meus queridos Chicos. Força para nós essa semana. Nós continuamos, começamos. O mundo está em guerra, mas nossa ciranda é sempre de paz. Isso aí. Vamos nessa. Coragem. Obrigado, que é segunda-feira. Coragem. Fala, turma, é amanhã a nossa aula, as 3 regras para se investir corretamente. Uma aula que ninguém deveria faltar e eu te explico por quê. Porque talvez seja a aula onde eu coloquei de uma maneira mais concisa e mais simples 3 regrinhas, que eu estou chamando de regrinha porque é fácil de aprender, mas poderia chamar de regronas no sentido de que vai mudar completamente a relação que vocês têm com o mundo do dinheiro e dos investimentos. Se você já está inscrito, só ficar atento ali no seu e-mail, que é lá que vai chegar o link para você assistir a aula amanhã. Se não está inscrito, se inscreve agora, só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e rapidamente, poucos segundos, você já vai estar inscrito na aula, tá bom? Um abraço e até amanhã. Olá, meu nome é Pilar Monteiro, eu sou a professora de espanhol aqui do Instituto Conhecimento Liberta e venho te fazer um convite, iniciar o curso de espanhol. Aqui no módulo 1 você vai aprender a pronúncia de todas as letras do alfabeto, além do presente, regular e irregulares de todos os verbos. Aprenderá também a falar saudações, despedidas, pedir coisas, recusar coisas, o nome dos familiares, as cores, os dias da semana, os meses. Isso tudo aqui no Instituto Conhecimento Liberta. Vem comigo!